Vamos falar sobre a pressão do TSE contra o Telegram, tá? E o desespero da galera que está começando a aumentar, né? Essa notícia foi sugerida por Marcos70, Anônimo e diversas outras pessoas. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, né? A extrema imprensa e a mídia tradicional socialista tem falado muito sobre a questão do Telegram, porque na cabeça deles o que elegeu o seu Jair em 2018 foi o WhatsApp, né? Ah, que coisa, meu Deus. Ah, mas o WhatsApp agora já bloqueou um monte de coisas, então agora seu Jair já não consegue se eleger pelo WhatsApp, mas agora ele está no Telegram, né? E o Telegram cada vez cresce mais. Aliás, tem o meu canal lá no Telegram também, t.me/ancap_, aquela barra baixa, SU, né? ANCAP SU com a barra baixa entre o ANCAP e o SU. Enfim, o pessoal está muito preocupado, está dizendo que agora, né, o seu Jair vai usar todas as artes secretas que ele tem para conquistar votos, ao invés de usar o WhatsApp, vai usar o Telegram e coisa e tal, vai espalhar fake news e não sei o que lá, aquele negócio todo, aquela choradeira toda que a gente já sabe, que eu já expliquei em vários vídeos, porque isso não quer dizer absolutamente nada. Esse pessoal está completamente perdido no entendimento dele do que seja a internet, de como funciona esse tipo de coisa. Simplesmente sair bombardeando gente com fake news simplesmente não quer dizer nada. Enfim, no final das contas, o problema deles é esse. Eles acham que o Telegram vai ser o próximo culpado pela reeleição do seu Jair. Eu já estou vendo isso, tá? Pode ter certeza que eles vão culpar o Telegram pela reeleição dele, né? Bom, aí tem essa notícia aqui dizendo que não, que o Telegram é um desafio, porque, segundo dizem os advogados, não tem nada que possa ser feito porque ele está no exterior. Não tem, o Telegram não tem escritório aqui no Brasil. Aliás, eu já falei isso aqui outras vezes também, eu acho que empresa de software nenhuma deveria ter escritório no Brasil. Eu acho que já está mais do que na hora do Google, do Facebook, do Twitter se unirem daqui, porque só maluco para ter escritório no Brasil. Vamos combinar, né, com esse monte de legislação absurda que tem aí. Você ficando lá fora, você está protegido, a internet é uma só, os clientes vão continuar comprando e recebendo a mesma coisa, não tem jeito, porque, né, a internet é uma só, e você se livra desse judiciário absurdamente aparelhado pela esquerda aqui no Brasil, né? Mas enfim, então, aí está falando aqui, um caso é o grupo Lapsus, que tem invadido os sistemas do governo federal, que usa a ferramenta para anunciar seus feitos e coisa e tal. E você acha que faria alguma diferença acabar com o canal dele no Telegram? Cara, tem 200 mil mecanismos de anúncio aí, de canais de comunicação. Se você acabar com o canal dele no Telegram, ele vai abrir um no Signal, ele vai abrir um outro aplicativo qualquer, ele vai criar um fórum na internet, vai abrir um subreddit. Esse tipo de coisa é uma ilusão desse pessoal achar que a internet, eles querem controlar igual controlavam uma vez, igual faziam numa época, censura a meios de informação. Ah, tal jornal está falando coisas erradas para o sistema, está atrapalhando o governo, então proíbe aquele jornal. Na internet não é assim. Você tem milhões de caminhos para chegar no mesmo final. E é por isso que eu digo, mesmo que, por hipótese, aí no final eles chegam à conclusão aqui que a única alternativa é cancelar, proibir o Telegram no Brasil. E que isso seria uma coisa muito ruim, porque é impactar outras empresas, outras pessoas que usam o Telegram para outros assuntos que não tem nada a ver com política, seriam impactados por essa medida super drástica, não sei o que lá, vamos proibir o Telegram no Brasil e coisa e tal. E eles falam isso como se isso fosse fazer alguma coisa. Não tem dúvida, se eles proibirem o Telegram no Brasil, vai ter dor de cabeça? Vai ter dor de cabeça, principalmente para quem usa para outras coisas, né? Para a política vai fazer zero diferença, porque como eu falei para vocês, a questão toda é essa, é a comunicação interpessoal, é isso que faz diferença, não é um grande centro disseminando informações para um monte de gente, é um monte de gente falando com um monte de gente, e aí isso não muda. Ah, tirou o Telegram aqui, o pessoal vai usar o WhatsApp naquele link, vai usar o Twitter, vai usar o Instagram, vai usar o que quer que seja. A gente não está, o problema não são os grandes emissores de informação, é a troca direta de informação em si, que tem uma característica própria, né? Então, no final das contas, o que ele está falando aqui é que não temos que... medida drástica, proibir o Telegram. É aquele negócio cansativo, né? Porque eles falam, não, porque não tem como, que não tem nada no Brasil e coisa e tal. Mas olha só, eles estão esquecendo que o Telegram, ele existe justamente para isso,
para evitar governos. Por quê? Porque ele já foi proibido na Rússia, ele já foi proibido na Índia, ele já foi proibido no Irã, ele já foi proibido num monte de países. Adivinha se funcionou? É lógico que não funciona. Por quê? Porque você consegue contornar esse negócio com muita facilidade. No dia que eles proibirem isso aqui no Brasil, porque veja bem, eles proibirem o Telegram aqui no Brasil, eles podem fazer o que de fato? Eles podem, por exemplo, exigir do Google e da Apple que tirem o aplicativo da loja virtual deles, lá da loja coisa e tal, né? Consertar isso é muito rápido, é muito fácil, é só você ir lá na sua configuração do iPhone ou do Android e dizer que você está em outro país, porque, né, no final das contas não tem como eles saberem. Se você mudar o país, volta a aparecer o Telegram lá, você consegue instalar do mesmo jeito. Ah, mas vamos falar com as operadoras de telefonia para bloquear o IP do Telegram. Meu amigo, o Telegram convive com censura de país há anos. Olha aqui a quantidade de proxies que tem de vários países para você poder usar para justamente contornar essas proibições idiotas estatais. Ah, vamos mudar o DNS, vamos tirar o Telegram do DNS brasileiro, coisa e tal. Pô, bota o seu DNS 8.8.8.8 e resolvido o problema, acabou o problema, não tem como isso fazer nenhuma diferença. Esse pessoal não percebeu ainda que a internet é uma coisa nova, não é a mesma coisa antiga que eles podem aplicar, por exemplo, legislação para resolver. Não, acabou. Libertarianismo veio para ficar. O novo mundo é a internet, e a internet é anarcocapitalista. É isso daí. Enfia essa lei positivada, rabiscada em papelzinho, no seu... Pessoal, vamos falar sobre a consulta pública para a questão de vacinação de crianças. É um tema delicado. Essa notícia foi sugerida por Ellen, Dolinho e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, chega a ser curioso como as manchetes foram o contrário, né? A Folha de São Paulo disse que a maioria na consulta pública é contra a prescrição médica para vacinar crianças. Ou seja, você lembra, a portaria do Ministério da Saúde dizia primeiro que a vacina em crianças não deveria ser obrigatória e que a prescrição médica deveria ter uma prescrição médica para vacinar a criança, né? Então, na consulta pública, a maior parte das pessoas foi contra a prescrição médica, mas foi a favor da vacina voluntária. Você vacina a criança se você quiser. E veja, do ponto de vista libertário, isso está perfeitamente razoável com a ética libertária. Tá? O grande ponto nosso na vacina é que você não pode ser obrigado a participar de um tratamento contra a sua vontade. Inclusive, assim, se empresas particulares, lojas, restaurantes quiserem impor que só pode entrar gente que for vacinado e coisa e tal, isso é perfeitamente válido, não tem problema nenhum. O que é contra a ética libertária é a obrigação a nível uniforme, ou seja, por exemplo, uma prefeitura obrigando todos os restaurantes a proibir a entrada de pessoas não vacinadas. Por que isso? Porque no final das contas o mercado regula se for cada estabelecimento decidindo por si só. Eu não sei se tem mais gente vacinada ou não vacinada, se o pessoal se o pessoal prefere ir em restaurantes que exigem o certificado de vacinação ou não. Eu não sei, deixa o mercado decidir. Se mais gente tiver realmente botar um peso muito grande nesse negócio de certificado de vacinação, os restaurantes que exigem isso vão ter mais lucro, o mercado no final se ajusta e acha uma coisa razoável. Agora, no momento que o governo põe a mão nisso, exigindo ou proibindo qualquer coisa, você passa a ter um problema, né? E veja, é aqui que entra uma grande questão nessa história toda, no que diz respeito a crianças, né? Porque, veja, eu também acho que prescrição médica é uma coisa que é recomendável em qualquer caso. Eu acho que ninguém deveria se automedicar, ou seja, qualquer tipo de remédio, incluindo vacina, você deveria tomar com a orientação médica, jamais por conta própria, mas isso não é afeto à ética libertária. Na ética libertária é você que decide se você vai tomar o remédio ou não em última análise. É recomendado sempre, lógico, procurar um aconselhamento médico, um aconselhamento profissional, mas a decisão final sobre qual tratamento você vai fazer é sua. Então, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de ser contra a prescrição médica. O meu problema é contra a obrigatoriedade de vacina em criança. Por quê? Embora a consulta pública tenha dito ser contra a obrigatoriedade, e muito provavelmente o decreto ou a norma do Ministério da Saúde vai dizer que não pode ser obrigado a criança a se vacinar, isso inclusive já é válido até para adultos, né? Nenhum adulto é obrigado a se vacinar.
mas o que a gente tem visto é que existe uma série de circunstâncias, uma série de tendências de governos de acabar obrigando esta vacinação, né? Por exemplo, a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, os restaurantes e bares e coisa e tal exigem esse tipo de coisa. Por quê? Por ordem municipal, não porque eles tenham interesse nisso. Na verdade, a maior parte deles você pode entrar, eles não vão pedir nada, eles não vão fazer caso nenhum, mas a lei municipal exige isso. E aí qual que é o problema desse caso? O problema é que crianças, em sua grande maioria, frequentam escolas. E aí você tem um problema, porque vai acontecer a exata mesma coisa que acontece já com os adultos. Os adultos não são obrigados a se vacinar, mas como o emprego está exigindo, por força do governo, tá? De novo, eu digo, se fosse a empresa, por conta dela própria, exigindo aquilo, belo e moral, a empresa tem o direito de exigir. Agora, quando o governo força esse tipo de coisa, é o problema. E a criança, o que tem a criança? A criança tem escola. E a escola, existe uma chance enorme das escolas exigirem esse tipo de coisa por conta do governo. Ou seja, não vai ser obrigatório a vacina em criança, mas para frequentar a aula vai ser obrigatório. E aí você fica nessa situação em que você vai acabar forçando as crianças a tomar a vacina de forma compulsória, né? É lógico, existe uma saída para isso, que é o homeschooling. Eu acho que cada vez mais gente deveria adotar esse tipo de coisa. É uma saída perfeitamente válida. Eu também acho que outras alternativas são válidas também nesse caso, assistir aula online, esse tipo de coisa. Mas vamos encarar a realidade. A maior parte dos pais não tem condições de organizar um homeschooling de forma adequada, não tem recursos para contratar um professor, não tem tempo para eles mesmos darem a aula. Então, no final das contas, acabam tendo que recorrer a uma escola qualquer e muito provavelmente as escolas públicas, principalmente, vão exigir o certificado de vacinação. Esse é o problema dessa história toda, né? Eu acho isso um absurdo, não pela vacina. A vacina é ótima, não vejo problema nenhum. Eu acho um absurdo pela obrigatoriedade desse tipo de coisa. Acho até que o pessoal está mexendo com fogo, tá? Pode estar criando um movimento anti-vaxxer, onde nunca existiu um. Aqui no Brasil nunca teve esse negócio de movimento anti-vaxxer, mas essa insistência de obrigar todo mundo a vacinar as crianças, olha, pensa bem, se fosse realmente uma coisa tão desejada pela população, não precisava forçar, né? Se você está forçando, você começa a criar uma força de resistência. Isso eu acho que é uma coisa que vai ser muito perigosa para o futuro, para as próximas infecções aqui para frente, tá? Vamos falar sobre o medo de Inacinho. Sim, Inacinho está com medo e deve ficar mesmo. Essa notícia foi sugerida por Babu JP Costa. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, esse medo do Inacinho aí com relação à eleição presidencial é o medo que eu falei, eu tenho falado aqui o tempo todo. É isso mesmo, ele tem esse risco mesmo. O que fala aqui a notícia do Nonato Viegas, né? Que Inacinho gosta de dizer que eleição é sentimento. E não é pequeno o temor dele pelo ressurgimento do sentimento antipetista no momento mais decisivo da campanha, um eventual segundo turno. É o que eu falo para você. Por que as pessoas não estão batendo ainda em Inacinho? Não estão batendo porque para todo mundo Inacinho é interessante neste momento da corrida presidencial. É lógico, é interessante para quem apoia ele, não tenha dúvida, né? Eles querem que o cara ganhe, não vai ganhar, não tem chance, mas eles querem muito isso. Mas não só isso. Para o pessoal que é da eventual terceira via, é importante a presença dele para não deixar a eleição ser dominada por seu Jair. Porque se não tiver ele, as pesquisas vão ficar todas em torno de seu Jair, vai ficar muito óbvio a vantagem dele, e aí ninguém mais tem chance. E pior, para o seu Jair também, a vantagem também é manter Inacinho, porque na verdade, para ele, no segundo turno, a pessoa mais fácil de derrotar é o Inácio, não tenha dúvida nenhuma, pode ter certeza disso. Então, no final das contas, para todo mundo, não é só para o seu Jair que é interessante Inacinho continuar na disputa, não. Para a terceira via também é importante isso. Eles também querem Inacinho continuando aí, pelo menos até na visão deles, algum nome ali da terceira via despontar de forma significativa, né? Então, ou seja, o resultado é o que eu tenho falado para vocês. Inácio não tem chance no final das contas, mas por conveniência de todo mundo, ele acaba sendo pouco atacado. No momento que a coisa começar a brigar para valer, aí, meu amigo, pode ficar tranquilo, ele desmancha rápido. Por quê?
Porque Inacinho tem telhado de vidro, é muito fácil bater nele, ele tem um monte de coisa que o pessoal vai lembrar, e vai surgir justamente esse sentimento antipetista, que você acha que acabou no Brasil? Ah, para com isso, né? Pode ter certeza que vai voltar. E vai voltar a ponto de, ainda no primeiro turno, fazer uma diferença significativa, porque eles só não querem inviabilizar nada agora, mas quando começar a corrida mesmo, meu amigo, não vai ter essa de poupar o outro, não. O negócio é bater em todo mundo. Bom, e o próprio Inácio está com esse problema. Ele fala que se tiver um segundo turno, ele perde. E eu concordo com ele. Então, o que acontece é isso. Ele está querendo ganhar no primeiro turno. Lógico, todo mundo quer ganhar no primeiro turno, é direito dele querer, né? Ele está se iludindo com essas pesquisas que o pessoal está colocando aí, certamente. Então está achando que é possível ganhar no primeiro turno e coisa e tal, né? Infelizmente, ou felizmente para nós, não é o Ibope que faz a eleição, né? É uma coisa bem mais complicada. Mas isso não quer dizer que os cupinchas dele, que os amiguinhos dele, já não estejam querendo dar um jeito disso acontecer. Repara essa notícia aqui na Carta Capital, né? Lógico que isso aqui é lorota, mas entenda o que eles estão querendo com essa notícia, né? Banqueiros e empresários desistem da terceira via e veem Inácio mais capaz de consertar estragos na economia, né? Não sei que estrago que eles estão falando, né? Estrago causado pelas medidas lá de contenção de governadores e prefeitos e muitas vezes causados até pelo próprio Inácio, tá? Estava vendo uma outra reportagem hoje também, onde eles falam o seguinte: um dos motivos pelo qual a gasolina está tão alta aqui no Brasil é justamente porque a Petrobras tem uma dívida enorme contraída no governo de Inácio, em que ela tem hoje que pagar essa dívida. Foi uma dívida contraída de valor de forma irresponsável, a juros altíssimos, e hoje está sendo paga, em parte, pelo preço alto no combustível. A Petrobras poderia diminuir as parcelas de pagamento dessa dívida, mas como ela é uma dívida muito cara, ela está forçando o pagamento cada vez mais rápido, justamente para se livrar do custo enorme dessa dívida. Ou seja, boa parte do aperto que a gente está passando hoje é culpa de Inacinho. Então, mas, enfim, o que eles estão querendo colocar aqui é justamente que... O que eles estão querendo dizer aqui? Ó? Desistem da terceira via. Ou seja, entenda, esse pessoal que ele está querendo dizer é desincentivar o pessoal a falar de terceira via. Havia uma época que eles queriam que falasse de terceira via para tentar tirar voto do seu Jair. Viram que não vai para frente isso daí, agora o objetivo deles é fechar a eleição no primeiro turno, porque eles sabem que se for para o segundo turno, aquela coisa toda maravilhosa que a gente sabe sobre Inacinho vai ser usada com muita força. Já vai ser usada no primeiro turno, tá? Pode ficar tranquilo. Mas vai ser usado com muita força na eleição e ele não sobrevive a isso, né? E, lógico, banqueiros e empresários, até parece que todos os banqueiros e todos os empresários desistiram e vão agora apoiar Inacinho, né? Pô, para com isso, né? É lógico que isso eles podem estar falando de um ou outro empresário ou banqueiro amigo de Inácio, né? E realmente tem banqueiros amigos de Inácio. A gente vê o pessoal do Itaú ali, adora. Enfim, eu ia falar um palavrão aqui, melhor não, para não perder a monetização do vídeo, né? Então, adora chupar determinada parte da anatomia dele. Então, mas lógico que isso daqui não se refere a todos os empresários e banqueiros, né? E, inclusive, é muito curioso esse negócio de consertar estragos aqui, porque você vê notícias como essa daqui, que, por exemplo, estão dizendo que a situação econômica brasileira está muito melhor do que, na verdade, estava se pintando, né? Estava se pintando o governo sem dinheiro, que estava aprovando a PEC dos precatórios porque estava na pindaíba, que não tinha grana para nada. E acabou que o governo do seu Jair fechou o ano de 2021 com superávit, uma coisa que não acontecia desde 2013, né? Sempre com déficit, sempre imprimindo dinheiro nesse meio tempo, justamente pelas decisões erradas do Inácio e da estocadora de vento. Então, no final das contas, agora, pela primeira vez tivemos superávit nas contas públicas, o que é uma coisa positiva. Significa que não foi impresso dinheiro, significa que a inflação tende a se estabilizar num patamar. Vai aumentar o valor das coisas, não tem jeito, mas tende a estabilizar isso em mais algum tempo. Tomara que sim. Esse efeito, vocês sabem, é um pouco dilatado, mas a tendência é essa. Vamos ver se o governo consegue manter essa disciplina durante o ano de 2022 também. Seria excelente se conseguisse, né? E aqui
tá o jornalista, essa notícia está fechada aqui, tá com paywall, mas você consegue achar o texto dela em outros lugares, e o que o jornalista fala aqui é que não, que o mercado estava achando que o governo estava muito mal, e não sei o que lá, não sei o que lá. O mercado não, meu amigo. Jornalistas. Os jornalistas estavam forçando essas notícias ruins sobre o mercado, e infelizmente, muita gente comprou isso daí, né? Mas no final das contas, é lógico que não tem isso daqui. O que está acontecendo aqui é justamente o pessoal da campanha de Inácio vendo que tem que acabar com a terceira via, porque é a única forma dele se eleger no primeiro turno. E se ele for para o segundo turno, ele perde. Então, no final das contas, é isso daí. É esse o movimento que eles estão fazendo aqui. Agora, dentro deste movimento, eu acho ótimo Inácio ter escolhido, olha só, o pós-Itália, cara, para ser o ministro da Fazenda dele, para ser o posto Ipiranga dele, né? Pós-Itália, vocês lembram, né? Assim nas planilhas da Odebrecht, coisa e tal, foi o cara que quebrou totalmente a economia brasileira na época do governo Dilma, né? Inventou o tal do tripé econômico, macroeconômico, aquelas teorias heterodoxas absurdas que, em última análise, sempre funcionam da mesma forma. Uma desculpa para o governo imprimir dinheiro, dizendo que não, pode imprimir dinheiro que não vai causar problema nenhum. E no futuro sempre causa, sempre gera problema, toda vez que faz isso gera problema, mas sempre tem alguém para incentivar esse tipo de coisa, porque para o governo é muito bom imprimir dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa imprimindo dinheiro. Então é isso daí, olha só, pós-Itália vai ser o ministro da Economia de Inácio, hein? Olha que maravilha. Muito bom, seu Inácio, para conseguir convencer esse pessoal aqui de banqueiros e empresários de desistirem da terceira via. Continue assim. Pessoal, vamos falar sobre o surgimento de fundos ou ETFs anti-ESG. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida por William F., Maurício Meric e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Vocês sabem o que é ESG, né? Environment, Social and Governance, ou seja, é um conjunto de práticas que visa preservar o meio ambiente, olhar para o lado social das empresas e garantir a governança, né? Então é um conjunto de práticas que as empresas podem seguir no seu dia a dia. Então algumas empresas são consideradas viáveis do ponto de vista ESG, outras não são viáveis. Tipicamente empresas que têm uma pegada de carbono muito grande, que, né, geram muito carvão ou muito carbono, acabam tendo problemas e coisa e tal. E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que gerou-se uma moda de vários fundos que só compram ações de empresas ESG, porque querem dizer que são bonzinhos para o meio ambiente, coisa e tal, querem agradar os donos do mundo lá, a alta aristocracia socialista europeia, que não se importa com o preço do gás, não se importa com quanto você tem que se virar para pagar pela energia. Para eles não tem problema isso, eles têm dinheiro pra caramba, mas eles estão preocupados com o futuro do mundo e coisa e tal, segundo eles, né? Na prática a gente sabe que não é coisa nenhuma disso, eles querem controlar todo mundo, né? Enfim, então surgiu essa moda de ESG e é uma forma desse pessoal que tem muito dinheiro tentar controlar as pessoas através do dinheiro. Eles dizem que só investem dinheiro em companhias que seguem o padrão ESG. Isso faz com que muitas companhias que seriam viáveis economicamente, financeiramente, deixem de ser viáveis. A gente falou sobre um caso desse. Quando eu expliquei o que era ESG lá no Visão Libertária, eu falei sobre uma enorme mina de carvão na Austrália que não conseguiu financiamento, teve que encerrar as operações justamente porque não conseguiu financiamento na Europa. Era um projeto que deveria dar muito lucro, ia gerar muito carvão, muita energia, uma coisa necessária. A China está com problema de falta de energia, a Europa está com problema de falta de energia, falta de gás, problemas no mundo todo de falta de energia e, no entanto, o que eles fizeram? Não vamos explorar essa mina, não vamos dar dinheiro para a empresa porque é uma empresa que não é ecologicamente razoável, né? Enfim, veja, eu acho que se a pessoa é dona do dinheiro, ela tem o direito de investir no que ela acha melhor ou não, e eu acho que isso é uma coisa positiva no longo prazo. Por quê? Porque justamente é o que eu falo, quando é no mercado esse tipo de coisa, não tem problema, a coisa se resolve no mercado. Realmente, o cara é dono de uma grana danada lá na Europa, ele só vai investir no que ele quer. Eu sou ambientalista, eu estou preocupado, eu comprei aquele discurso todo lá da COP26, comprei a Greta, acho que estão falando a verdade, então eu vou investir só em coisa ambientalmente sustentável. Perfeitamente, não tem problema nenhum nisso.
O meu problema é quando entra a ameaça de uso de violência, quando o governo vai lá e coloca, olha só, não, vou botar minha polícia para bater em você se você fizer isso. Enquanto é no mercado, não tem problema. Então, olha só o que está acontecendo, né? No momento que você tem esses vários fundos ESG, e todos eles estão com problema, porque, como era imaginado, eles estão underperformando, ou seja, estão tendo lucros menores do que a média das empresas, o que está fazendo com que muitos sejam abandonados. Essa notícia aqui é de um fundo específico que colapsou 91% do dia para a noite. Por quê? É um fundo ESG que colapsou. Por quê? Porque ele estava performando muito abaixo da média da bolsa, o que era de se imaginar. Energia é uma coisa necessária. Essa ideia de guiar a decisão de investimento por outras coisas que não seja pela busca ao lucro é um erro, é uma coisa errada. Isso você está fazendo mal ao mundo. Não, você não está fazendo bem ao mundo ao orientar a decisão sua de investimento por ESG, ambiente, social, governança. Não, nada disso. É o que eu falo para vocês. A economia é uma coisa muito mais intrincada que a cabeça de socialista costuma pensar. É muito mais coisa interdependente. Empresa tem que pensar no lucro, é para isso que serve a empresa. A empresa pode fazer alguma coisa querendo pegar uma faixa de clientes que está preocupada com o ambiente? Pode, lógico que pode. Ela pode criar uma ação ali, ir nesse nicho e coisa e tal. Não tem problema nenhum, é uma decisão dela ali. Mas no momento que ela faz isso, ela tem que saber que ela está abrindo mão de um outro grupo de pessoas, né? E é o que está acontecendo. Esses investimentos em ESG estão se mostrando ruins, a ponto de que se criou um ETF, segundo diz aqui, do mal, que inclusive tem o nome, o ticker, né, BAD, que é mal em inglês, né? Justamente porque investe em companhias que não são, digamos, socialmente consideradas adequadas, álcool, tabaco, um monte de coisa, né? E vamos ver se ele vai ter sucesso. Mas é o que eu falo, não importa se vai ter sucesso esse ticker especial, esse fundo especial ETF anti-ESG, né? Não importa se ele vai ter sucesso ou não. O fato é, se você está no livre mercado, se uma grande porção, até os mais milionários do mundo, resolvem só alocar dinheiro em um lado, você automaticamente abriu oportunidade agora para as pessoas que estão um pouco abaixo, são milionários ainda, tem que ter dinheiro para brincar esse jogo, mas estão um pouco abaixo daqueles multimilionários lá da aristocracia socialista europeia, deles investirem em outra coisa, justamente onde aquele pessoal não está investindo. E no final das contas, quem tiver mais sucesso é que vai ganhar essa corrida. Como, por definição, o pessoal que está investindo em ESG não está muito preocupado com o lucro, naturalmente eles vão ter uma performance aquém da pessoa que está realmente focando no lucro, né? Então, naturalmente, esses ETFs ESG, com o tempo, tendem a cair e ser substituídos por outras alternativas. É por isso que eu falo, eu não tenho problema nenhum com lacração no mercado. Se está no livre mercado, meu amigo, fica tranquilo, o mercado vai resolver isso mais dia menos dia. Não estou dizendo que não vai ter dor, não vou dizer que não vai ter projeto cancelado por lacração e coisa e tal, isso acontece, é muito triste, mas o mercado se redireciona. O problema é quando você usa violência. Violência estatal é que é o grande erro. Pessoal, vamos falar do carnaval no Rio de Janeiro, que foi cancelado, hein? Pelo menos o carnaval de rua. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gersus, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, realmente decepção é fogo, né? Eu cheguei a elogiar o Duduzinho, dizendo que ele tinha tomado a decisão correta no Réveillon, de manter o Réveillon no Rio e coisa e tal, mas não tem jeito, esse pessoal é muito fraquinho, cede rapidamente para a galera lá da psicose de formação em massa lá e acabou cedendo agora, não, porque a Ômicron, não sei o que lá e não sei o que lá, né? Enfim, no final das contas cedeu ao pessoal psicótico e cancelou o carnaval, mas ainda fez uma lambança. É aquele negócio, né? Sabe como é que essas decisões são tomadas, né? É tudo ciência, é muita ciência. Ciência pra caralho desse pessoal, né? Então, decidiu que o carnaval no Sambódromo vai ser mantido. Aquele pros turistas, que praticamente nenhum carioca vai lá. Tem gente que gosta, tá? Tem gente que vai todo ano, que desfila e coisa e tal. A maior parte das pessoas ignora completamente. Quem vai lá é turista mesmo. Esse ele vai manter, porque segundo ele, não, porque o Sambódromo é controlado, a gente pode controlar as pessoas na entrada e coisa e tal. Como se isso fizesse alguma diferença para a Ômicron, né?
Agora, o carnaval de rua, que é aquele lugar aberto, sabe onde é que não tem transmissão, esse tipo de coisa? Não, esse não pode. Em lugar aberto não pode, porque aí sabe como é que é, a gente não tem como controlar a população. É aquele negócio, né? Psicose de formação em massa, você precisa ter controle sobre a população, esse pessoal não gosta, né? Enfim, cancelou então o carnaval de rua e manteve o carnaval no sambódromo, né? Todo mundo reclamando, coisa e tal, muita gente esperava que voltasse ao normal o carnaval de rua. E aliás, eu vou dizer uma coisa, mesmo em termos de turismo, aqui no Rio tem muito mais gente vindo para o carnaval de rua, que é um carnaval muito mais divertido, que o pessoal gosta, tem pegação e coisa e tal. No sambódromo, não é que não tenha, mas é um programa muito mais, digamos, convencional, assim, um programa muito mais de assistir o espetáculo e coisa e tal. Então, enfim, eu confesso para vocês que eu não entendo tanto de carnaval assim, tá? Eu não vou a carnaval nenhum nem outro. Sinceramente, detesto. Assim, olha, eu tô falando tudo isso do ponto de vista ideológico. Eu, do ponto de vista pessoal, acho ótimo terem cancelado o carnaval, acho lindo isso, tomara que cancelem mesmo, tomara que não tenha nada, fica mais tranquila a cidade aqui, a gente tem um feriadão grande aí para poder aproveitar a praia sem precisar lidar com aquela montanha de turista que vem para cá. Mas, no final das contas, eu entendo que do ponto de vista da liberdade foi um fracasso. Foi uma coisa ruim, deveria ter que... Carnaval é voluntário, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir no carnaval. Quem tá com medo de pegar doença não vai no carnaval, né? Deveria ser óbvio isso para qualquer carnaval com relação a qualquer doença, né? Mas enfim, a situação é essa, né? Agora, veja, eu não vejo isso como coisa de todo ruim, tá? Por quê? É o que eu falo com o pessoal aqui do Rio. O carnaval de rua, ele renasceu aqui no Rio, apesar da prefeitura. O carnaval do Rio tinha morrido, tá? Quando você pegar anos 2000 e pouco, o carnaval de rua no Rio morreu, não tinha mais. Só tinha carnaval no sambódromo. Chegava a época de carnaval, o pessoal todo ia embora daqui do Rio para deixar os turistas vir para cá, ia para Cabo Frio, ia para Angra dos Reis, para qualquer outro lugar aqui, mas não ficava no Rio de Janeiro. Quando foi lá 2012, 2013, começou a surgir uns blocozinhos de rua de novo e começou a ganhar força esse tipo de coisa. Era muito divertido enquanto a prefeitura não tinha colocado a mão nisso, né? Aí, mas lógico, o prefeito adora fazer. Não, temos que controlar, para não sei o que lá, aí tem inscrição, agora tem associação de blocos de rua, ficou tudo burocratizado, tem que tirar alvará em 3 vias, carimbar, registrar no cartório e não sei o que lá para fazer um bloco de rua, ou seja, matou toda a criatividade, toda a espontaneidade da coisa. Quem sabe isso aqui não permite a volta desse tipo de coisa, né? Porque, como eu disse, o que ele cancelou, na verdade, do carnaval de rua, né? Ele cancelou o contrato que ele ia ter com o patrocinador, dinheiro para a prefeitura, né? Era bom para ele, né? Tinha um contrato com o patrocinador para bancar esse carnaval de rua. Certamente ia ter a propina adequada lá para o pessoal da prefeitura e coisa e tal. Então, ele cancelou este contrato porque ele não teria como dar certeza que o carnaval seria liberado lá em fevereiro, né? Eu já falei para vocês, acho que muito pouco provável ter ainda alguma coisa de Omicron lá em fevereiro. A gente viu da experiência lá na África do Sul que foi uma onda muito rápida, já acabou por lá. Então, não deve ter nenhuma grande surpresa nesse tipo de coisa. Então, é isso que eu falo. Vai chegar fevereiro, vai estar de novo normal, sem nenhum grande aumento de casos. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter algum aumento de casos por agora, mas mais para frente isso vai ser tão rápido que já vai ter acabado. E aí, o que acontece? Como não vai ter a organização da prefeitura, eu torço para que pelo menos o covarde do Duduzinho não impeça que os blocos se organizem sozinhos. Deixa o pessoal se organizar sozinho. Não precisa de patrocinador. A patrocinadora é só para pagar propina para a prefeitura. Não precisa disso. O pessoal se organiza sozinho, bota os banheiros lá, bota o bloco na rua e pronto, né? Deixa o povo se organizar sozinho. Se organiza muito melhor do que com prefeitura atrapalhando. A verdade é essa. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser o carnaval aqui no Rio. Eu ainda acho que vai ter carnaval. E retiro o elogio que eu fiz ao Duduzinho quando eu falei que ele foi muito legal, que ele acertou ao manter o Réveillon. Pois é, já cagou no pau já. Pois é, pessoal, o terceiro mundo está chegando nos Estados Unidos, hein? O Biden está culpando frigoríficos pela alta do preço da carne. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por O Último, Berengue, Dolinho e mais um monte de gente. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, lá nos Estados Unidos, vocês sabem, eles estão com uma inflação muito alta, né? A inflação lá bateu a máxima histórica, não sei o que lá, desde os anos 90, não era tão alta a inflação assim.
E a gente começou a ver agora um fenômeno que antes disso eu tinha visto muito em países do terceiro mundo, aqui no Brasil, na Argentina, num monte de lugar, que é o presidente culpar o povo, culpar os empresários pelo aumento de preços, né? O cara da Argentina falou aqui, né? Não, que não sei o que lá, que o aumento do preço é porque os empresários não entendem do bem comum, da necessidade de mantermos uma moeda estável. Não, meu amigo, o aumento de preços decorre da inflação. Do momento que você imprime dinheiro e joga dinheiro na economia para pagar as contas públicas e coisa e tal, o que você está fazendo é aumentando a inflação. O correto seria fazer o quê? O governo não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, os contratados com o governo? Não paga, simples. Fale, quebra, como qualquer empresa. É o que deveria acontecer. Mas o que os governos fazem? Não, vou imprimir dinheiro para isso. Isso cria o chamado imposto inflacionário, ou seja, rouba dinheiro das pessoas, dando para o governo através do efeito Cantillon, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal, não vou repetir de novo essa história toda, mas o fato é isso. Toda vez que o governo cria dinheiro do nada para injetar na economia, estímulo, pacote de ajuda e não sei o que lá, acaba causando problema, acaba causando aumento de preço. Inflação, na verdade, o nome inflação se refere ao momento em que o dinheiro é aumentado, que o governo joga dinheiro lá. Já aconteceu a inflação aí. Inflação é justamente o fenômeno do dinheiro, do governo inflar a base monetária. A partir daí acontece o aumento de preço, que é o que a gente está vendo aí em vários países, né? Seu Jair fez isso aqui no Brasil também em 2020. Se fez só em 2020 e parou, menos mal, porque em 2020 você tem lá todo o caso da pandemia e coisa e tal, que, bom, bem ou mal pode justificar esse tipo de coisa, mas mas não tenha dúvida, embora possa justificar tal coisa, a gente também está vivendo uma inflação grande aqui no Brasil. Se isso parar agora, ou seja, teve um aumento em 2020, 2021 o Brasil já teve superávit, ou seja, não gastou mais do que recebeu, então positivo para seu Jair, o governo dele está indo bem em 2020, foi bem em 2021, vamos ver como se comporta em 2022, porque 2022 tem eleição, então é sempre arriscado isso. Lá na Argentina, Albertinho continua imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Adivinha, vai continuar crescendo a inflação. Mas nessa história toda, em terceiro mundo, isso é normal, né? Também lá na Turquia também é a mesma coisa, Erdogan destruindo a economia da Turquia, completamente injetando dinheiro loucamente, como se não houvesse amanhã, e culpando os empresários pelo aumento de preço. Não, como esse pessoal aumenta preço? Não pode. Tem que criar os fiscais do Erdogan e não sei o que lá. Aliás, tem um vídeo muito bom do Marco Batalha lá no canal dele, falando sobre esse caso do Erdogan e da Turquia lá. Não deixem de ver, né? Pois bem, a novidade disso tudo é esse troço acontecer no primeiro mundo. É aquele pessoal que, né, gosta de pagar de desenvolvido, que nós temos um controle sobre a nossa base monetária, coisa e tal. Coisa nenhuma. Donald imprimiu um monte de dinheiro em 2020. Ok, você pode dizer, da mesma forma que o seu Jair, que 2020 foi um caso especial, coisa e tal. Ok, não vamos nem tocar nesse assunto. Chegou em 2021, o Biden também continuou imprimindo dinheiro, não parou não. Biden continuou imprimindo loucamente dinheiro ao longo de 2021. A gente viu aí vários pacotes trilionários de estímulo e coisa e tal. Ou seja, quem está causando esse aumento de preço nos Estados Unidos? É óbvio, é o Biden. São esses pacotes malucos de estímulo de não sei quantos trilhões e mais trilhões e mais trilhões que ele está jogando à torta e à direita na expectativa de reverter a falta de popularidade dele. E lógico, o que está causando isso? Inflação, né? Mas como todo bom presidente de país do terceiro mundo, o Biden está indo lá e falando não, que a culpa é dos frigoríficos. Frigoríficos, tem uma explicação aqui, né? A carne parece que foi o item de supermercado que mais subiu lá nos Estados Unidos nos últimos meses. E aí, lógico, a culpa é dos frigoríficos, né? Evidentemente, ele está falando aqui que existe um oligopólio de 4 frigoríficos e que esse oligopólio está controlando os preços. Eu já expliquei para vocês por que esse negócio de mercado oligopólio que surge naturalmente não é um problema. Porque esse tipo de oligopólio, se ele começar a aumentar o preço, não vou aumentar o lucro, não sei o que lá, é lógico que vai ter espaço para um concorrente, para um frigorífico abatedouro, e tem vários lá, um frigorífico novo, um frigorífico independente, e tem vários lá, não são só esses 4 que existem vários. Então, se esse grupo de 4 começar a aumentar muito o preço, vai abrir mercado para esses 4 vão afundar, os outros vão subir. É assim que funciona o mercado. O oligopólio só consegue sucesso quando tem barreira artificial.
como é, por exemplo, o caso da telecomunicação no Brasil. Para você abrir uma empresa de telecomunicação é uma dor de cabeça danada, o governo impede tudo, então no final das contas você não consegue. E aí fica o oligopólio das telefonias aqui no Brasil, né, das telefônicas aqui no Brasil. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é isso. Tem só 4 grandes frigoríficos lá nos Estados Unidos, inclusive um deles é a JBS, que é aqui do Brasil, né, uma multinacional brasileira que faz sucesso lá nos Estados Unidos. No final das contas, esse pessoal controla o preço? Não. Eles são oligopólios? São. Mas controlam os preços? Não, porque eles sabem que como é um mercado aberto, como não há barreira de entrada, se eles exagerarem no preço, outros competidores vão entrar. E o que o pessoal está falando lá é que, na verdade, o aumento dos preços é muito em função do aumento do combustível, que eles não têm como evitar, aumento de não sei o que lá, aumento de falta de pessoal para trabalhar, ou seja, o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo nisso daí? É justamente a pressão inflacionária do dinheiro jogado no mercado pelo Biden, porque foi o dinheiro jogado no mercado pelo Biden que ocasionou o aumento do preço dos combustíveis, é lógico. É o dinheiro, é isso daí, aumentou a quantidade de dinheiro para a mesma produção, agora aquela produção tem que se adequar à quantidade de dinheiro, o dinheiro vale menos agora. Pessoas não querendo trabalhar também são, de certa forma, por culpa desses pacotes de estímulo. Tem um monte de gente nos Estados Unidos nesse momento recebendo checão gordo do governo sem precisar fazer coisa nenhuma, né? Não é, essas pessoas sabem que elas vão ter que voltar a trabalhar em algum momento, mas é aquele negócio, né? Posso esperar amanhã, mês que vem eu vejo isso, deixa passar o carnaval. Não, lá eles não tem carnaval. Mas enfim, arruma uma desculpa para fazer isso mais adiante, né? Então, já está aqui o Biden aqui, ó, falou que seu principal conselheiro econômico depois acusou os frigoríficos de aproveitar a pandemia para gerar lucros abusivos. Isso é culpa do capitalismo no malvadão, diz o presidente de República de Banana Biden, né? Que coisa, cara, que decepção com os Estados Unidos com esse negócio. Quem diria? Tão pior que o Brasil neste momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.